Olá, criador, olá, criadora. Eu sou o Paulo Dancieri e esse é o Criação Positiva, o novo programa do canal do Criador que vai trazer para você todos os dias personalidades, histórias e muito conteúdo rico baseado nos impactos positivos que essas personalidades fizeram não só no agronegócio, mas no nosso país de uma forma geral. Aqui você vai ver conteúdos e basicamente nós vamos tentar refletir o que essas pessoas têm em comum para galgarem os passos que elas estão conquistando no seu dia a dia. E para começar esse primeiro programa, eu gostaria de trazer uma primeira reflexão, que tem a ver com perseverança, com resiliência. Segundo um grande escritor alemão, o gênio, esse poder que deixa os olhos humanos brilhando, nada mais é senão a perseverança muito bem disfarçada. E como primeiríssimo convidado, eu tenho a honra de trazer ele, que é educador, professor, jornalista e uma das maiores autoridades do agronegócio brasileiro, José Luiz Tejon. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma grande honra ter você no primeiro programa de Criação Positiva. É uma honra. Criação, né? Como você bem fala, quem cria ama. Quem não cria, destrói. Portanto, estamos na casa certa. Tejon, você tem uma história fantástica de sucesso e eu sou um fã seu e te acompanho sempre, sei que os encontros que você teve na sua vida, principalmente os encontros positivos, né, sempre te derivaram para alcançar e buscar coisas que de fato parece ter impactado muito a tua vida pessoal, né? E me conta um pouco desses encontros que você teve durante a sua vida aí. Parece que tem uma turminha interessante aí que você conheceu aí. É verdade, mas tudo isso começa com a educação quando você é pequeno, né? É muito importante a educação. E quando eu tive um acidente grave, queimei o rosto, aos 4 anos de idade, passei dos 4 anos até meus 14, saindo, entrando de hospital público, mas eu tive ali o pai e a mãe, a Rosa e Antônio, meus pais adotivos, que me ensinaram muito o poder do foco nas pessoas admiráveis. Eles me ensinavam desde pequenininho a prestar atenção em pessoas, porque nós seremos o resultado das pessoas que nós admirarmos. Nós decidimos no momento presente com quem a gente vai ao futuro. A gente não pensa nisso. Mas esse ensinamento básico é o que me levou. E ali, a partir dali, essa carreira, essa história, de muita perseverança, mas a perseverança é amor, né? Amor é pelo que tem que ser feito e não por esperar pronto. Isso também é outro aprendizado muito rico da perseverança. Quem ama, aperfeiçoa. Quem acha que as coisas estão prontas, fica esperando pronto e isso não existe. Então ali eu conheci, dentro desse caminho, figuras extraordinárias como a família Nishimura, lá em Pompeia, onde foi meu primeiro emprego importante na vida, né? Eu tinha 23 anos de idade quando fui para lá. E lá eu conheci outra família maravilhosa, o velho Nishimura, uma personalidade incrível. Trabalhei muito com o Shikao Nishimura, filho dele, aprendizado extraordinário. E nessa coisa, Paulo, você também tem que, uma coisa muito importante que às vezes o jovem não pensa, você tem que deixar as portas abertas por onde você passou. E isto foi algo também constante na minha vida. Saí da Jato e a porta aberta, e ali me convidaram para ser um dos patronos de alunos formados na Fundação Suji Nishimura, e lá fui eu plantar uma árvore ali, e agora nesse exato momento que estamos conversando aqui, lá estou eu com Jiro Nishimura, Honda, com o pessoal daqueles meus amigos da Jato, estamos lá fazendo agora um trabalho no sentido da área de capacitação, muito rico. E as coisas da vida e as pessoas e os encontros, né? Dali outro encontro maravilhoso na AgroSéries, para onde eu fui, onde eu convivi com Antônio Secundino de São José, fundador, ser humano maravilhoso, Ney Bittencourt de Araújo, que é o pai do agronegócio no Brasil, foi ele que criou o conceito, e vivendo com este homem, ele me permitiu estudar em Harvard, ter o melhor conhecimento, que eu sou de família pobre, e com o Ney ele me permitiu estudar nas coisas, nos lugares mais espetaculares para aprender o que era efetivamente agribusiness. E dali, na AgroSéries, fizemos trabalhos fantásticos também, me abriram para fazer trabalhos naquela época com Pelé, né? O Pelé apresentando campeões de produtividade de milho, né? Com a bola no pé eu sou Pelé, com a AgroSéries na plantação você é o campeão. E aí vem, Paulinho, seres humanos atraem seres humanos, como é o caso de estar aqui contigo, te admiro muito, você sabe disso. Carlinhos Brown, quando eu escrevi meu último livro, Guerreiros Não Nascem Prontos,
fez um texto. Outro guerreiro extraordinário, essa energia viva que é o Carlinhos Brown, o maestro João Carlos Martins, né, uma história fascinante desse homem, maior intérprete de Bach do século XX, não pôde mais continuar tocando, foi aprender a ser maestro aos 65 anos e falou assim: Tejão, você é o meu herói, né? Ser chamado de herói por um ser humano como maestro. Então, o assunto que nos reúne, o assunto do valor da perseverança, ele tem como um grande sinônimo as suas alianças, os seus aliados. Nós nos transformamos na qualidade dos seres humanos que a gente aprende a admirar, a respeitar e aprender. Ministra Teresa, outra pessoa também que eu admiro como ser humano, muito rica, a Teresa Cristina. E, Paulo, eu tenho assim como um símbolo, vamos dizer, um símbolo de superação, né, o cálice, aquele cálice, né, um cálice que, aliás, esse aí é um cálice que eu trouxe de Assis, lá de São Francisco de Assis, da Itália, né, é o cálice com aquela cruz de São Francisco, porque o cálice é aquele momento da perseverança. Todo líder tem que enfrentar situações duras, e aquela situação de Cristo, né, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Vou ter que passar por essa, vou ter que enfrentar esse suplício. Eu não gostaria, mas se for a tua vontade, eu vou fazer, porque perseverança significa fazer o que tem que ser feito, e aí envolve o compromisso da ética, né? E a ética é o que define. Eu posso fazer aquilo, mas eu devo fazer. Eu não gosto daquilo, mas eu preciso fazer. Portanto, é a vida, Paulo, aprendizado. Mas quero deixar aqui uma coisa importante para os nossos amigos telespectadores, criadoras, como você falou, criadores, as mulheres cada vez mais também. Quem cria, ama, porque amar é um ato de criação. Então, a boiada é sinônimo do amor que o pecuarista ou a pecuarista tem. Uma boiada aperfeiçoada, ali existe amor. E esse amor não vai se revelar só com os bichos, só com o boi. Vai se revelar no ambiente, vai se revelar nos funcionários e, presta atenção, vai se revelar nos filhos dessas pessoas. Porque eles vão aprender a amar a partir do amor que aquele pai, aquela mãe empregam naquela obra, né? Portanto, eu acho que isso é sinônimo. Obrigado pelo teu carinho, pela tua apresentação, mas eu quero voltar lá atrás. Quer dizer, eu sou tudo isso porque eu sou resultado da criação daqueles dois pais adotivos, pessoas simples, semi-analfabetas, mas com uma coisa assim da vida que me fizeram superar todo o processo do meu acidente, me fizeram enfrentar o mundo, né? Me disseram o que é coragem, Paulo. Coragem, se você não tiver coragem, você não faz as coisas que tem que ser feitas, você se acovarda, né? Portanto, é isso. A perseverança é isso, Paulo. É seres humanos que você aprende a cultivar do seu lado. Maravilhoso, Tejão. No meio da sua fala, você coloca algumas coisas muito ricas e impactantes. Por exemplo, quando você fala toda essa trajetória sua, não sendo um agricultor, não sendo um pecuarista, é uma das pessoas que mais influenciam o nosso agro. Todo dia de manhã a gente acorda ouvindo o Tejão falar a hora do agronegócio. Nós estamos num programa aqui de criadores, do sentido mais amplo, mas principalmente de criadores de boi, né? De boi, de vaca e tal. Como é que essa história, como que uma pessoa não sendo um pecuarista pode impactar tanto positivamente essas pessoas? E essa história do aperfeiçoamento moral, humano que você falou, vale para o negócio? Mas muito. Eu nasci em Santos, eu não vi um pé de milho, de soja, de café. Boi, acho que vi ali algumas vaquinhas leiteiras que tinha ali perto do morro, mas nunca vi. Eu caí no agro, na Jato, com 23 anos de idade e nunca tinha visto nada com relação à agricultura e nem à pecuária. Mas aí tem esse fundamento, Paulo, que eu te contei. A primeira vez que eu cheguei na Jato, não sabia nada e tinha lá um camarada chamado José Maria Jorge Sebastião, um agrônomo, que tinha sido presidente do IBC na época, que era o diretor de marketing da Jato. Este homem me pegou e me levou para conhecer as coisas. O Nishimura me levava para conhecer. Eu fui visitar as cooperativas. Então, o que acontecia ali comigo? Como eu tinha uma grande vontade e admiração
pelo que eu tinha que fazer, eu me apaixonava e eu aprendia. Então eu nunca fui engenheiro mecânico, mas o Honda, né, que está lá na fundação, o engenheiro mecânico naquela época, eu ficava babando que o Honda me explicasse como eram as gotículas de um pulverizador. Então eu admirava o Honda. Quando fui para a Grosseries, eu não entendo nada de genética, não sou agrônomo, mas admirava a turma da genética da Grosseries. Entender como é que era o melhoramento genético de um pé de milho, como é que era o aperfeiçoamento, né, de uma forrageira, de um sorgo. Tudo isso me encantava muito. Então eu sempre estive no Estadão durante muitos anos, um grupo Estado de São Paulo. Isto sempre esteve comigo, de uma vontade muito grande de curtir aquilo onde eu estava. Então eu nunca estava lá, mas não estava lá, estava com a cabeça em outro canto. Então quando eu estava ali entrando no mundo das máquinas agrícolas, aquilo me encantava. Quando fui visitar a primeira cooperativa da minha vida, que foi a Coamo, lá em Campo Mourão, fiquei encantado com aquela cooperativa. O Galassini já estava lá, eu admirei seres humanos. Então não tem muito assim, Paulo, nenhum milagre nessa história. A capacidade intensa de você estar presente onde você está. E isso te gera foco. E isso inunda o teu cérebro. E aí o Daniel Goleman, criador da inteligência emocional, diz: o maior problema que está em seres humanos é eles não serem engajados. Engajamento o que é? Estar presente de corpo, alma e espírito onde você está. Então você aprende. Agora, eu vou ficar melhor do que uma Carmen Pérez com o mundo todo da bem-estar animal. Eu vou ficar melhor do que um zootecnista, de um professor, um doutor, nunca. E aí vem também outra coisa maravilhosa, Paulinho. Eu acabei fazendo grandes negócios, grandes trabalhos no agro com a consciência daquilo que eu não sabia. Eu lancei no Brasil a genética, por exemplo, da Grosseries Raw, genética avícola. Eu era o diretor. Não sou geneticista, não sou nutricionista, não sou nada. Mas aí, visitando, por exemplo, todas as unidades daquela época na área de avicultura, Perdigão, Sadia e as outras, eu fazia perguntas. E eu me lembro da pergunta fundamental que eu fiz ao Brandalize na Perdigão, que é o que decidiu aquele negócio. Eu perguntei: qual é o maior receio que você tem com relação à tua atividade de avicultura no Brasil? Ele falou: é que o geneticista não pensa em mim, ele pensa no meu concorrente lá nos Estados Unidos ou na Europa. Eu falei: se a Grosseries trouxer para cá um núcleo genético e colocar um geneticista, você está com a gente? Se vocês fizerem isso, eu estou com vocês. Eu não quero mais conversar, nada contra, eu não quero mais conversar só com nutricionistas, eu quero conversar com geneticistas. E a Grosseries Rosa nasceu disso. Cara, eu vou participar de um debate, de uma mesa de tecnologia. Você acha que eu vou meter a ficar eu falando? Vem aqui, o Joaquim Machado, geneticista, vem comigo, vamos lá. Fulano, reunir pessoas. Então, a gente não precisa ser o maior expert. E eu acho que no teu campo, no campo aqui dos criadores, das criadoras, hoje em dia o que você tem em volta de conhecimento tecnológico, é impossível um ser humano dominar perfeitamente 30, 40 áreas de expertise, por exemplo, para uma pecuária moderna. Ele tem que ter equipe, tem que ter time, tem que ter informação. Então aí a gente chega talvez num outro campo importante, Paulo, a humildade. A humildade de compreender aquilo que não é o teu dom. Porque aí você vai admirar a pessoa que tem o dom, que precisa completar para que você possa fazer uma orquestra e não tocar sozinho, que a gente gosta de tocar também, mas não é tocar sozinho, tem que tocar junto. Tejão, maravilhoso, assim, eu acho que eu consegui entender que a base de tudo são virtudes, né? Eu acho que é um emaranhado das virtudes, e isso não importa se o camarada é pecuarista, se ele é agricultor, se ele é médico, se ele é advogado ou se ele é empresário. Eu acho que você passou muito bem o recado. Uma pena que o tempo é curto, que eu ficaria horas te ouvindo aqui, e eu acho que o pessoal de casa também. Quero agradecer de uma forma muito especial, com muito carinho, de você, um grande entrevistador, tá dando essa honra. Peço desculpas pelo primeiro dia, mas isso eu acho que vai ser muito marcante para esse momento da pecuária, principalmente da pecuária brasileira, onde tem muita gente querendo criar, muita gente fazendo muita coisa bacana, independente do tamanho da escala. Isso. Então eu te agradeço, do fundo do meu coração. E aqui está a balança, né? Pessoal, ó, eu fico brincando com o Paulo. Negócio de peso, pecuária. Tem
menos de 10% de pecuaristas sem balança. Sem então, dúvida. ó, vamos, tá? E sistemas, né? Sistemas, informação. E, aliás, os sistemas, eles nos fazem trabalhar mais, melhor, focado. Né? Me faz trabalhar focado porque ele vê aquilo que eu não estou vendo. E por trás da balança também tem outro símbolo maravilhoso, que é a justiça. Maravilha, Tejão. Muito obrigado. Pessoal, com essa entrevista maravilhosa, a gente encerra o nosso primeiro programa. Mas eu deixo uma reflexão aqui. José Luiz Tejon, referência do agronegócio, nunca foi pecuarista, nunca foi agricultor e é uma das maiores cabeças e referências para nós, criadores, criadoras. Ele falou em aperfeiçoamento, ele falou em amor como forma de aperfeiçoamento. Será que nós estamos, de fato, utilizando a nossa maior força para nos aperfeiçoar a cada dia? Com essa pergunta, eu fecho e já convido você para o nosso próximo programa. Nós vamos ter um entrevistado muito especial para continuar discutindo. Lembrando também que, se você quiser assistir, além do canal do Criador, os nossos vídeos estarão dispostos nas páginas do canal do Criador, no YouTube e no YouTube também da Coima. Um grande abraço e até a próxima.